Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar sobre todos nós. Nossa primeira leitura continua no livro dos Juízes, no capítulo 9, do 6 ao 15. Tentemos algumas informações importantes que estão relatadas neste texto, inclusive alguns personagens dignos de atenção. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém reuniram-se junto a um carvalho e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi ao cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: nesse momento, ele vai contar para o povo uma parábola sobre a videira, sobre a figueira e sobre a oliveira. É uma parábola das árvores que querem escolher uma árvore para reinar sobre elas todas. Mas a figueira, a oliveira, elas não aceitam. Por fim, as árvores foram ao espinheiro e o elegeram rei sobre eles. Tá bom? Então, este Abimeleque aqui citado, é um dos filhos do juiz Gideão, que teve 71 filhos com várias esposas. Legais. Mas, além desses 70 filhos que ele teve com várias esposas, contempladas pela legislação da época, ele teve mais um filho com uma concubina. E o nome desse filho é Abimeleque. É este que aparece aqui. Que o povo quer fazê-lo rei em Siquém. Ok? Que legal! Que bom, não é isso? Que bom, agora aquele povo vai ter um rei. Mas, olhe lá a escolha do povo. Você lembra quando o povo, enquanto Moisés estava no monte, eles pediram que Gideão, que Arão fizesse o bezerro de ouro? E quando Moisés inquiriu Arão, Arão disse: foi esse povo. Eles me forçaram a fazer, eu joguei no fogo e saiu esse negócio aí. Então aquele povo tão murmurador, e tinha lá as suas razões, porque, puxa, se um povo está ali de certa forma acomodado, não tão bem acomodado, porque o povo era escravo, estava trabalhando de maneira forçada, humilhante, não é? Mas estavam lá. Então, aquele povo precisa sair de lá para uma situação melhor. Aí você tira o povo de lá, que está numa situação difícil. Aí você coloca numa situação que o povo vê diante de si a morte. É óbvio que eles preferem estar lá humilhados, vivendo, com algumas poucas regalias. Aqui nós temos a nossa comida, se morrer temos as sepulturas, e agora tu nos traz para nos matar neste deserto. Tá certo? Então não podemos anular, subtrair literalmente as razões daquele povo, que ainda não estava crendo plenamente no Deus que Moisés lhe anunciara. Então, este povo murmurador,
Este povo que ainda não estava completamente voltado para Deus. Este povo quer tomar uma decisão que não estava no script. Deus não mandou que aquele povo elegesse um rei, tivesse um rei. Deus não queria que aquele povo fosse como os demais povos. Tá bom? Além de Deus não querer aquilo para eles, e eles sabiam disso, eles escolhem para rei uma pessoa que, olha aqui, Abimeleque é o filho 7-1 de Gideão, com uma concubina. Eles não quiseram, por exemplo, um dos 70 filhos de Gideão, configurados na oliveira, na figueira e na videira, para reinar sobre eles. Eles quiseram quem? Exatamente o Abimeleque, que era filho de Gideão com uma concubina. Mas missionário, porque o filho de uma mãe solteira, não pode? Pode. Mas a questão não está só nisto. Este Abimeleque, ele é conhecido como um homem cruel. Ele é conhecido como uma pessoa ambiciosa. Sabe o que ele fez? Ele matou 69 dos seus irmãos. 69 dos seus irmãos para reinar, para tomar o poder. Só um escapou. Quem foi que escapou? Foi este Joatão, que era o filho caçula de Gideão. Quando ele soube que Abimeleque seria aclamado rei em Siquém, este Joatão, que é o filho mais novo de Gideão, ele, interessante, foi o único que escapou do massacre. O que Abimeleque fez foi um massacre organizado, orquestrado, quando Joatão soube. Ele então sobe ao Monte Garizim e grita exatamente esta parábola, que depois você dá uma lida aí. E essa parábola é uma crítica ao povo que estava escolhendo para reinar sobre eles. Exatamente o espinheiro. Tem muitas coisas por trás disto acontecendo, porque, já disse ainda agora, Deus não queria que aquele povo, que aquele seu povo fosse como os outros povos. É um povo singular, é um povo sacerdotal. É um povo que devia sua força, que devia suas conquistas, não para um homem, mas para Deus.
voltamos na questão da assimilação. Aquele povo, quando chega na terra prometida, mais do que estabelecer a fé deles, eles assimilaram a fé, a cultura daqueles povos politeístas. E aqueles povos, todas as grandes potências do Médio Oriente, Egito, Mesopotâmia, como também aqueles pequenos povos, como os filisteus, os cananeus, Edom, Amon, Moabe, Fenícia, estavam organizados em monarquias. Enquanto Israel continuava organizado em um regime tribal. Você lembra do que já falamos? Eles vão entrando lá na terra, eles se deparam com aquela cultura, eles assimilam a cultura daqueles povos que estavam organizados socialmente, religiosamente. Eles assimilam aquilo. Inclusive o seu regime de governo, que era um regime monárquico. E o povo, então, quer ser igual àqueles outros povos. E Abimeleque, querendo aquela função, querendo ser um rei entre tantos outros, ele mata 69 dos seus irmãos. Só um escapa. É para pensar isto, queridos. É para refletir. As tentativas para estabelecer a monarquia em Israel foram várias. Todavia, a corrente antimonárquica era forte. Por que essa corrente antimonárquica era forte? Eles tinham uma referência próxima. Aquele povo tinha uma referência, uma base bem próximo de si, na figura de Gideão. Mas não Gideão apenas reproduz uma ideia antiga. Êxodo capítulo 19, três seguintes. Então Moisés subiu a montanha de Deus e Javé o chamou dizendo: diga à casa de Israel. Por que aquela cultura, aquela corrente antimonárquica era forte, não aceitava um rei? Ficou bonito agora levantar desse jeito, né? Sempre a gente faz assim, né? Agora eu já levantei assim, ficou bacana. Diga à casa de Jacó e anuncie aos filhos de Israel o seguinte: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Versículo 5 do capítulo 19. Portanto, se me obedecerem e observarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade especial entre todos os povos. Deixa eu ver uma outra Bíblia aqui. Tá? Preste atenção nisso, isso é muito importante, queridos, termos esta
esta referência. De novo, é o mesmo texto, estou lendo uma outra tradução aqui. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vós, versículo 6, vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa. Por que aquela corrente antimonárquica era forte? Porque isso estava estabelecido. E mais uma. Não necessariamente começa aqui. Este versículo, este texto que li, ele posiciona-se antes dos 10 mandamentos. Desde que aconteceu o chamado de Abraão, aquele chamado de Abraão já era um chamado para que ele saísse, para que ele deixasse a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai. Para formar um povo, como lemos neste texto agora, que seria uma propriedade peculiar de Deus. Não seria um povo como os outros povos. Mas Abimeleque, ao chegar ali, que vê como aqueles povos estavam organizados monarquicamente, cada povo daqui tinha um rei, tinha um soberano. Ele diz: estou dentro, isso aí é para mim. Eu serei um rei igual aos demais. E o nosso povo vai ser um povo como os outros povos, como os demais povos. Para assumir o poder, o que é que ele faz? Elimina 69 dos seus irmãos, por pouco um escapa. Que foi o filho caçula do juiz Gideão, que por 40 anos trouxe paz para aquele povo, para o povo de Israel. Só que este texto que lemos de Êxodo 19 e a questão lá de Abraão, tem muitas outras situações ali que corroboram com esta ideia. Havia um elemento bem próximo a eles. Era o próprio pai de Abimeleque, Gideão. Diante dos feitos de Gideão, da paz que trouxe, a segurança que trouxe para aquele povo que vivia em regime tribal, aquele povo quis fazer de Gideão rei. Mas Gideão disse: não reinarei sobre vós, nem eu, nem meu filho, porque o Senhor é o vosso rei e ele reinará sobre vós. Está vendo, queridos, quantas lições tem por aqui? Aquela corrente antimonárquica, ela temia um rei entre Deus e o povo. Aquela corrente temia que essa figura humana, o rei, ocupasse o lugar de Deus, esfriando a fidelidade do povo para com o seu Deus que lhe tirara do Egito. E foi exatamente o que aconteceu.
E foi exatamente o que aconteceu. O povo não quis. É nesse horizonte que este Jotão vai contar a parábola das árvores que queriam uma que reinasse sobre elas. A oliveira não quis, a figueira não quis, a videira também não, mas o espinheiro aceitou. Eu paro por aqui. Tenhamos cuidado. Queridos, dentro da própria igreja, eu sou fofoqueiro como muitos, né? Prazer, tá bom? Eis aqui mais um. Eu fico observando a luta de poder que há dentro da própria igreja, dos movimentos. Meu Deus do céu, quando alguém coloca um jaleco, o pessoal não faz esse jaleco para identificar as pessoas que vão fazer isso. Pronto. Espírito de Abimeleque. E tem mais outra coisa, queridos. Tem havido uma falta de respeito pela hierarquia, por aquele que foi constituído, por aquele que está liderando, por aquele que está administrando, por aquele que está governando. Com razão e sem razão. Repito-me, com razão e sem razão. Estou falando da igreja. Eu sei que este exemplo, inclusive esta liturgia, este relato, ele pode ampliar-se, com toda certeza, mas para ele ampliar-se e para que venhamos julgar, por exemplo, a nacionalidade, a hierarquia nacional, por este texto, vai faltar um monte de outras coisas, então vai ser uma forçação de barra. É melhor falar da igreja, queridos. Um dia desse uma pessoa chegou aqui, veio aqui, não faz muito tempo não, para me falar de um padre. E não só de um. Tem coisas duras, queridos, que a gente tem que escutar, que a gente tem que ouvir. Quantas pessoas não querem respeitar aquele que está ali, queridos? Eu vou parar por aqui para não ir longe com esse negócio. Vai ficar muito comprido e tenhamos cuidado, porque este Abimeleque, ele continua a exterminar os seus próprios irmãos para usurpar o poder. Ele quer ser... Você lembra daquele cidadão, do Lúcifer, né? Gente finíssima, de primeira qualidade, anjo de luz. Eu subirei acima das mais altas nuvens, das mais altas estrelas, e farei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Eu não sei se o Abimeleque pegou o espírito do Lúcifer ou Lúcifer pegou o espírito do Abimeleque. Uma coisa eu sei, esse Abimeleque continua a existir. Nas comunidades, enfim, queridos. E ele não quer saber quem ele vai pisar, quem ele vai destruir, quem ele vai esmagar. Ele quer chegar ao poder. E ele destrói os seus irmãos.
ele esmaga, ele massacra. Pensemos, queridos, pensemos. Eu disse segunda-feira que esta semana Deus teria muito a falar conosco. Muitos ensinamentos. E aqui está um grande ensinamento para todos nós. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.